auxílio divino permaneça sempre conosco. Amém. Permanecei em mim, como eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanece na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós já vimos ontem que para caminharmos com Deus é preciso nos conhecer. É preciso então sair da periferia de nós, de nossas distrações, de nossas ilusões e ter a coragem de entrar em nós mesmos. Hoje pela manhã vimos que esse entrar em nós nos coloca numa situação de deserto. Deserto. Se vocês querem uma imagem para ajudar a visualizar um pouquinho o que nós temos dito nesses dias, é como se dentro de nós, bem no centro de nós, do nosso coração, existisse um oásis, um céu. Aqui está Deus. Aqui, no mais íntimo de mim, eu digo eu. Eu tomo a consciência mais profunda de mim. E aí dentro, no mais íntimo de mim, quanto mais eu sou eu, mais eu me percebo eu diante de um tu. Misterioso, silencioso, mas realmente presente. Quando eu consigo entrar aqui, nesse âmago de mim, eu vejo que eu sou amado, que eu tenho valor, que eu sou querido, que eu sou precioso. Não pelo valor que os outros me dão, não pelo que eu faço, não pelos dons que eu tenha, mas simplesmente porque eu existo, porque eu sou eu. Quem entra aqui, no mais íntimo de si, e quem vive aqui, diante desse tu que é Deus, encontra paz. É livre. É livre. Mesmo nos sofrimentos da vida. Mesmo que outros lhe caluniem. Mesmo que não lhe queiram bem. Verdade que isso traz sofrimento. Mas não tira nunca a paz. Porque cuidado. A paz não depende de sofrer ou não. Eu posso sofrer e estar em paz. Quando eu vejo um sentido para aquele sofrimento, quando no mais íntimo de mim eu estou diante de Deus, mesmo sofrendo, eu posso estar em paz. Como mesmo sem ter nenhum sofrimento assim aparente, eu posso não ter paz. Só tem um probleminha, é que para chegar neste oásis, não tem jeito, eu tenho que atravessar um deserto. Pronto. Esse bendito oásis, que é o próprio Deus, que está no mais íntimo de mim, eu só encontro se eu tiver a coragem de atravessar este deserto. Foi o que nós vimos hoje pela manhã. Deserto, eu posso chamar também de cruz, se vocês quiserem. Deserto, São João da Cruz chamava de noite, noite escura. Mudam os nomes, as imagens, a realidade é a mesma. Sem passar por essa noite, sem passar por esse deserto, ou como diria Jesus, sem abraçar a minha cruz. Observe que a sua cruz não é a cruz de Cristo, é a sua. Jesus teve a dele. Toma a tua cruz e segue-me. Então, sem a coragem de levar a cruz, de passar pela noite, de atravessar o deserto, nunca seremos maduros de verdade. Nunca livres de verdade. Nunca teremos uma experiência verdadeira de Deus. Nunca. Isso vocês estejam certos. Mesmo porque, interessante, São João da Cruz tem uma frase que é tremenda. Deus
para nós, nesta vida, é nem mais nem menos que noite escura. Aquilo que eu dizia pela manhã. Deus é tão grande. Deus não é noite escura porque é escuro. Deus é noite escura porque é tão luminoso que a sua luminosidade nos cega. Eu volto a dizer, como é que eu posso entender o modo de agir de Deus? Quando eu vejo a injustiça, a dor, o sofrimento, a morte, coisas que parecem absurdas, coisas que são absurdas. Diante de Deus isso não é absurdo. A gente canta, mesmo as trevas, inspirado no Salmo 138, mesmo as trevas não são trevas para ti. A noite como o dia resplende. Mas para nós é treva. Para nós é treva. Para nós é deserto. E eu procuro um sentido e não encontro. E como é que eu faço para aquela noite se tornar luz? Para aquele deserto não me massacrar? Eu me abandono em Deus. Eu me jogo nas mãos dele. Eu digo, Senhor, eu não sei. Tu sabes. Eu não compreendo. Tu compreendes. E aí eu passo a entender sem entender. Eu não entendo aquilo, mas eu entendo que ele me ama, que ele tem minha vida nas suas mãos, que o seu nome é fidelidade, que o seu nome é amor. E aí eu encontro a paz. Mas repito, ninguém chega a esse país da paz, a esse céu que começa em nós, sem atravessar esse deserto. Isso não tem exceção. Essa regra não tem exceção. Não teve nem para Jesus. Nem para Jesus. Ele passou pelo deserto. Não teve para a Virgem Maria. Ela passou pelo deserto. Não tem para nenhum discípulo de Cristo. Para nenhum. Muito bem. Então, conhecer-se, deserto, agora à tarde, permanecer. Permanecer. Não é? Jesus diz, permanecei em mim e eu em vós. Quem permanece dá fruto. Deus conduz seus amigos ao deserto para ali suportarem a luta com os demônios e através da luta poderem entrar no país da paz, ou seja, no país da visão de Deus, de experimentar Deus. Experimentar Deus. Uma das misérias do cristianismo de hoje é que a gente tem muita gente fazendo muita coisa. Nunca os leigos fizeram tanto na igreja como hoje, mas tem pouca gente experimentando Deus. E sem experimentar Deus, esse fazer tem pernas curtas. É um fazer que se distrai no fazer, no sucesso, no ser bem sucedido. No dia que vem o fracasso, no dia que eu me aborreço com alguém da comunidade, no dia que eu me abuso da cara do padre, eu deixo tudo. Porque não tenho uma experiência de Deus. No centro da nossa fé não está o fazer, está o saborear essa visão de Deus, a experiência de Deus, a amizade com Deus. Aliás, se vocês querem ter essa amizade, a necessidade daquele deserto, do silêncio que eu dizia a vocês, de frequentar a Sagrada Escritura, né? Frequentar a Sagrada Escritura. E existem 2 livros que eu poderia indicar a vocês, assim, para a leitura diária de vocês, livros que vocês leem sem terminar nunca, sem parar nunca, lê e relê, pega um capítulo, pega outro. Um é mais moderno, Cristo Minha Vida. Eu indiquei para muita gente quando era padre, gente que eu dirigia, que eu confessava, Cristo Minha Vida. Lê todos os dias um capítulozinho daquele livro. Bom, Cristo Minha Vida eu indicava para os outros. E o outro, esse que eu vou dizer agora, eu leio desde os meus 12, 13 anos. E nunca deixei de ler na minha vida, nem vou deixar. É A Imitação de Cristo. Esse é do século XV, é um pouquinho mais antigo. É A Imitação de Cristo. A Imitação de Cristo. Que fez tantos santos na igreja. Santa Teresinha sabia de cor esse livro. João Paulo I morreu com A Imitação de Cristo. Quando o encontraram na cama, ele estava com A Imitação de Cristo aberta, que tinha acabado de ler. Então morreu feliz, né?
É um livrinho que a gente lê todo dia, todo dia, todo dia. Pode pegar seguido, pode pegar cada noite um capítulo, cada dia um capítulo. Estou dizendo noite porque lê de noite, aí fica. Mas cada dia pegar um capítulo. Aí curtinho ali lê, saboreia, olha Nosso Senhor, fala com Ele. Mas para que isso? Para me dar a doçura, para me dar o gosto de Deus. De Deus. Então vejam, eu repito, a gente entra no deserto para combater os demônios. Os padres, os monges iam para o deserto para isso, para combater os demônios. Os nossos demônios. Ira, preguiça, inveja, avareza. Então, entramos no deserto para a luta. Para chegar então à visão de Deus. Mas para isso é necessário permanecer. Ou palavra que o mundo de hoje não gosta. O mundo de hoje é o mundo da mudança. Tudo é novidade. O nosso mundo é o mundo do descartável. Até os artistas. Vocês se lembrem? Há 20 anos atrás você tinha os atores, as atrizes que eram permanentes. Era um sucesso garantido. Francisco Oco, Tarcísio Meira, Eva Vilma, Carlos Jara, Glória Menezes, Tony Ramos. Hoje nem os artistas são descartáveis. Começa uma novela nova, eu não vejo novela não vejo nem televisão, mas não tenho tempo. Mas sei que é assim. Uma novela nova, vocês dizem esses atores, não conheço nenhum. É tudo descartável. Tudo. As pessoas, as músicas, as coisas, tudo é descartável. Até o celular, tudo é descartável. Nada segura mais. Então, no mundo assim, esse verbo permanecer, como é difícil. Ficar estavelmente, repousar ali, permanecer no deserto. Permanecer. Eu falava do deserto que pode ser uma doença, uma dificuldade. Você pode dizer, mas eu tenho que permanecer mesmo, não tenho como sair. Sim, mas é não fugir com o coração. É permanecer também com o coração. É dizer, Senhor, eu me coloco aqui. Luto para sair, mas enquanto estou aqui, eu estou inteiro. Na tua presença, eu combato o bom combate. Pois bem, quem foge do deserto, foge de si e de Deus. Eu não aceito isso comigo, eu não aceito essa característica minha, eu não aceito essa situação. Bom, não aceita, só faz se arranhar, se amargurar, se doer, tornar-se azedo e azedar todo mundo. Ao invés de, diante de Deus, procurar compreender na luz dele, no amor dele, e ver que proveito eu posso tirar disso que a vida fez comigo. Ao invés de perguntar por que a vida fez isso comigo, por que os outros fizeram isso comigo, a gente deveria perguntar o que é que eu devo fazer com isso que a vida fez comigo. O que eu devo fazer com isso que os outros fizeram comigo? Veja, lembre do que disse ontem São Doroteu de Gaza. O teu entulho seja o material com o qual tu fazes a tua escada para o céu. Essa sabedoria, minha gente, que os antigos tinham, que a gente não tem mais. Aí vamos pagar terapeuta para ajeitar a cabeça da gente, que não ajeita, porque, veja, a questão é falta de sentido para a vida. Falta de sabedoria mesmo. Que nossos antepassados na fé, vejam, eram monges, homens rústicos e tinham essa sabedoria. Onde encontraram? Em Cristo. Em Cristo, em quem está escondida toda a sabedoria de Deus. Vejam, pois escutem. São Bento aconselhava seus monges diante da dureza do deserto. Ele dizia que o monge abrace silenciosamente a paciência e, suportando tudo, não se entregue nem se vá embora. Então, saber diante das dificuldades, não fugir. Não fugir. Diante de minhas limitações, não fugir. Não entregar os pontos. Quantos casamentos fracassam? Eu hoje não me admiro que tenha divórcio. Não me admiro, não. Eu me admiro é que com a imaturidade de hoje, algum casamento dê certo. Eu me admiro é isso. É um milagre, casamento dá certo. Com tanta gente imatura,
Com tanta gente dizendo o tempo todo, eu tenho que ser feliz de qualquer jeito, a qualquer custo. Entende? É um milagre que tenha casamento ainda que dê certo. Porque a gente não sabe mais permanecer. Olha o que São Bento diz ao monge. Não fujas. Isso ele diz para o noviço, viu? Diz, olha filho, quando tu entrares no mosteiro, que passar o primeiro entusiasmo, que vier a dureza do silêncio, do acordar cedo, da mesmice da vida, da chateação dos irmãos, não fujas logo tomado de pavor. Do caminho que sempre é estreito no início, mas depois, com o passar do tempo, o coração se dilata e se corre com inenarrável doçura no caminho do Senhor. Mas isso serve para tudo que é profundo na vida. Tudo. Também a vida conjugal. A amizade. Veja. Por que é que o vinho é uma bebida tão preciosa? Tão mágica? Não tem uma bebida como o vinho. Porque não se improvisa vinho. Não se improvisa. Ele é curtido. Tem a temperatura. Tem o modo de se guardar. Tem o teor do vinho. A textura do vinho. Então, assim é tudo aquilo que é importante na vida. Tudo aquilo que é sagrado na vida. E infelizmente hoje é tudo no improviso. É tudo na superficialidade. Então, que abrace o monge silenciosamente a paciência e, suportando tudo, não se entregue nem se vá embora. Permanecer. Não fujas logo tomado de pavor do caminho da salvação. Isso é São Bento. Que nunca se abre senão por estreito início. Mas depois dilata-se o coração e com inenarrável doçura de amor é percorrido o caminho de Deus. Isso vale para a amizade que a gente cultiva, para o amor conjugal que a gente cultiva e vale sobretudo para a vida de Deus que a gente cultiva. A vida com Deus. Aquele que vai empregando a vida na amizade com Deus. Como Deus se torna a doçura, a alegria do coração, a certeza da vida. Vem as vicissitudes da vida, vem o cansaço, vem os achaques da velhice, vem o que vier. Deus vai ficando como nossa herança, como nossa doçura, como nossa paz e um dia como nossa vida eterna. Mas repito, para isso é preciso perder tempo com Deus, permanecer em Deus. Permanecer no deserto é permanecer em Cristo. É permanecer com Cristo. Jesus vai dizer aos apóstolos, eu não coloquei aqui, mas ele vai dizer no final da vida, fostes vós que permanecestes comigo em todas as minhas tribulações. Está lá no capítulo 22 do Evangelho de Lucas. Não sei o versículo agora. Fostes vós que permanecestes comigo. Naquela dificuldade, naquela solidão, naquele momento de dor, naquele fracasso, naquela secura do coração, naquela noite do seu coração. Tu permaneceste comigo. Veja. É aí que a gente aprende a conhecer o Senhor, a amá-lo, a levá-lo de verdade a sério. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Permanecei em mim. Esta é a ciência por excelência da vida cristã. Qualquer outra é secundária. Aqui não tem doutorado, aqui não tem curso em faculdade, não tem estudo. Aqui é a vida. A vida. E a gente encontra isso em tanta gente simples. Tanta gente simples. Olhem, quem vive isso, experimenta já aqui o reino de Deus. Já aqui o reino de Deus. O reino de Deus começa dentro de vós. E o reino de Deus só estará no meio de vós, se primeiro estiver dentro. O reino de Deus está onde eu deixo que Deus reine, onde eu me encontro com Deus, no meu interior. Isso vocês não tenham dúvida. Por isso esta é a grande ciência da fé cristã. Um místico do deserto aconselha, olhe, faze o que fizeres,
Não esqueças que estás na presença de Deus. No teu dia, na tua atividade, chorando ou sorrindo, vivendo agora a alegria ou a tristeza, não esqueças que estás na presença de Deus. Examina teus pensamentos, vela sobre tuas ações. Deves pensar com Ele, caminhar com Ele, amar com Ele. O monge, isso que eu estou dizendo do monge vale para todo cristão. Eu só peguei aqui do monge o que serve para todo cristão. O monge é um cristão radical. O monge é aquele que jamais está sem Deus. Seu coração está habitado pelo nome de Jesus e busca realizar o mandamento: permanecei em meu amor. Por isso os russos têm o costume, mas também os gregos, de repetir o nome de Jesus, né? Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim. Repete o dia todo isso. É com a mente, às vezes com os lábios só. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim. Viver na presença de Jesus. Viver assim é encher a vida de sentido. Encher a vida do infinito, da presença bendita do Senhor. Permanecer significa autossuportar-se. Suportar a mim mesmo não é fácil. Tem dias que a gente não aguenta nem a gente, né? Então suportar a mim mesmo, com minhas fraquezas, com minhas lutas. Suportar diante de Cristo, suportar em paz. Não fugir de si mesmo. E é condição para todo o progresso humano e espiritual. A árvore que não permanece não cria raízes e assim não cresce. São Bento é impiedoso com os monges que por toda a vida vivem de lá para cá. São Bento odeia isso. Ele chama de giróvagos. São os que rodam daqui para colar. E olha o que ele diz: sempre vagando e nunca estáveis, escravos das próprias vontades e das seduções da gula. Da gula aqui quer dizer dos apetites da vida. Quero ver, quero saber, quero experimentar sempre coisas novas. Não paro nunca. Não paro no trabalho, não paro no curso que fiz, não paro na espiritualidade, na paróquia que comecei, não paro no movimento que fiz, não paro nas amizades, não paro em nada. Nada me aquieta, nada me satisfaz. Esse constrói nada na vida. Permanecer. Permanecer. Mesmo na situação difícil, quem permanece dá fruto. Dá fruto. Mas não é permanecer só. É permanecer com Cristo. É permanecer diante de Deus. É esse o deserto no qual temos de permanecer. Pois bem, o abade Serapião ensinava. Não achem esquisito o nome desse povo não, viu? Eram monges do Egito, então... O abade Serapião ensinava: filho, se queres ter proveito, permanece em tua própria cela, presta atenção em ti mesmo e em teu trabalho manual, pois o sair por aí ao léu não traz progresso proveitoso, como o permanecer em silêncio em tua cela. No caso, a nossa cela, a cela do monge é o quartinho dele, a nossa cela é o nosso coração. Permanece em ti. Permanece em ti. Para que falar tanto? Para que querer saber de tudo? Para que se preocupar sempre com o exterior? Sempre, sempre, sempre. E nunca cuidar de si? Como diz a imitação de Cristo, a vista não cansa de ver, nem o ouvido de ouvir. É uma miséria. E quanto mais vê e mais ouve, mais cansados ficam. Então vejam. Permanecer é sinal de maturidade. Permanecer no combate, permanecer na provação, permanecer no propósito feito, no compromisso assumido. Nunca desistas no momento de treva da decisão que tomaste no momento de luz. Nunca, nunca. Se diante de Deus eu tomei uma decisão clara, pensada, depois venha o que vier, permanece na tua decisão. Ser firme, espera pelo Senhor. O Salmo de completas do sábado à noite diz: se ficardes revoltados,
não pequeis por vossa ira. Meditai nos vossos leitos e calai o coração. Calar o coração. Permanecer diante do Senhor. É verdade que o Deus da Bíblia é o Deus de nômades, né? Os nômades nunca estão parados. Os nômades, vocês sabem, não plantam, não cultivam. Eles criavam rebanhos e viviam atrás de pastagens. Então não param. O Deus da Bíblia é um Deus de nômades. Abraão, Isaque e Jacó eram nômades. O povo de Israel no deserto durante 40 anos foi nômade. Tanto que quando o povo de Israel entra na Terra Santa e vão construir uma casa, um templo, Deus diz, não, eu não quero templo não. Eu estou acostumado com barraca, com tenda. Só depois é que Deus vai aceitar o templo. Então, o ser nômade tem um sentido bonito. É um povo sempre a caminho, um povo à procura do infinito. Pois bem, o Deus de Israel é um Deus assim, um Deus que impele sempre para a frente e nos espera sempre mais além. Então não é um Deus de parar, é um Deus de nômades. Mas esse nomadismo, que é contra todo o comodismo, toda a instalação, é radicado numa estabilidade profunda, a estabilidade em Deus. Permanecei em mim. Ou seja, a gente roda, roda, roda na vida. Mas esse rodar é fixo em Deus. Em Deus. Como diz o Eclesiastes. Uma passagem belíssima do Eclesiastes que a gente às vezes pega tão superficial. Para tudo há um tempo debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de abraçar, tempo de partir, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de calar, tempo de falar, tempo de enlutar, tempo de descontrair, tempo de guerra, tempo de paz. O que quer dizer isso? Quer dizer que a vida muda. Muda. A vida é feita de noites e dias, mas em todos os tempos é tempo de viver os tempos com Deus. Em todos os tempos, Deus está presente. Deus não está presente só no nosso sorriso, mas também no nosso pranto. É tempo de abrir-se para Deus, na hora de partir e na hora de chegar, na hora de nascer e na hora de morrer. Os nossos tempos mudam, mas é sempre tempo de viver diante de Deus, de permanecer. Então vocês vejam, a vida muda, tudo é mutável, mas a gente permanece fixo em Deus. E quem permanece fixo em Deus é forte, é firme, é maduro, é livre. Então é necessário distinguir o caminho que é fruto da pobreza do peregrino obediente ao Senhor. E esse é o nosso caminho. Mas distinguir da instabilidade do imaturo, que não sabe permanecer consigo mesmo diante de Deus, enfrentando as tentações e as provações que fazem desabrochar e amadurecer nossa vida e nossa fé. Olha aqui essa historinha. Um irmão veio para visitar o abade Moisés, pretendendo obter dele uma palavra. Então é um monge mais novo que vai procurar o mais velho pedindo um conselho. O ancião disse, fora. Às vezes eram duros, viu? Não era brincadeira não. Chegou lá o irmão mais novo, na caverna do mais velho, com aquela... E fora, vai para a tua cela e senta-te, pois ela haverá de te ensinar tudo. Então não venha para aqui. Você está fugindo da sua solidão. Você está fugindo dos seus problemas. Vai para lá. O que você veio perguntar a mim, fique lá em silêncio. Reze, que a sua solidão vai lhe ensinar. As fugas que a gente inventa. A gente inventa fuga. Né? Ah, se eu tivesse isso, eu seria feliz. Ah, se fosse assim. Ah, se a minha vida fosse como a de fulano. Ah, se a minha cruz fosse diferente da que eu tenho. Não. Permanece na tua vida. Permanece na tua situação. Alguém disse ao abade Assênio, meus pensamentos me afligem, dizendo-me, não podes jejuar nem trabalhar,
visita ao menos os enfermos, pois isso também é caridade. Mas o abade mais velho, viu? O abade, porém, que conhecia as sementes dos demônios, lhe disse: vai, você não pode jejuar não, então vai, come, bebe, dorme, não trabalhes, mas não deixes a tua cela. O irmãozinho queria uma desculpa para estar no meio do mundo. Queria uma desculpa para fugir de si próprio. Fugir da solidão é fugir de mim. Fugir dos meus demônios. Então eu vou fazer caridade. Veja, um modo, não era caridade que ele queria fazer. Ele queria fugir de si. Fugir da solidão. A caridade aqui é um pretexto. O monge velho escolar disse: não, pode voltar. Durma, não pode jejuar não. Então coma à vontade. Não pode vigiar não, durma. Mas não saia da cela. Enfrente você mesmo. Enfrente sua solidão. Enfrente seus demônios. Aí você vai estar pronto para fazer caridade à vontade. Como aqueles que não rezam. E dizem: não, minha oração é meu trabalho. Mentira. Mentira. Se você primeiro não rezar, sua oração não é seu trabalho. Seu trabalho só é sua oração se você primeiro teve tempo para Deus e rezou. Aí sim, o seu trabalho, suas amizades, sua vida serão sua oração. Se não, o seu trabalho é fuga. Ativismo vazio, escapando de você, impedindo você de ter relações profundas com você, com Deus e com os outros. Então permanecer para amadurecer, para colocar-se em ordem interiormente, na multiplicidade, na dispersão do coração estão a fraqueza e o pecado. Mas já vimos e eu insisto, é um permanecer em Cristo. Um permanecer na presença de Deus. Não é um permanecer trancado, fechado para os outros, misantropo, que não gosto dos outros, que não me preocupo com ninguém. Não é nesse sentido. É um permanecer cheio da doçura da presença de Deus. E quando eu permaneço assim, eu me abro para os outros. Eu vejo as necessidades dos outros. Eu vejo a preocupação dos outros. É interessante isso. Por isso que eu dizia ontem, um santo de verdade é sempre alguém doce com os outros. É sempre alguém caridoso, sensível em relação aos outros. Mesmo quando em mim tantas coisas se agitam, mesmo quando os pensamentos de vez em quando me assaltam de todos os lados, mesmo quando os demônios me propõem 1001 fugas disfarçadas de atos heróicos e boas ações, ainda assim devo permanecer em Deus, nele fundado, por ele esperando, como dizia São Paulo aos Colossenses: contanto que permaneçais alicerçados e firmes na fé, e sem vos afastar da esperança do Evangelho que recebestes. Eu resisto, e através da serenidade exterior, a tormenta interior, tormenta dos sentimentos e pensamentos, haverá de passar. Isso é essencial. Vocês imaginem no casamento, quando os dois passam por aquelas fases de um certo abuso um do outro, um certo cansaço um do outro, uma certa fadiga da convivência. Isso existe em todos nós, né? Imagine se com isso eu fosse seguir meus sentimentos e fosse procurar fugas fora. Meu Deus, destruiria a relação toda. Imagine num período de cansaço do padre, do bispo, a gente ser vou pedir baixa da carteira, vou dizer ao bispo: eu quero um tempo. Não, não tenho tempo. Seja homem e permaneça. Não tenho tempo não. Não tenho tempo. Seja homem e permaneça. E aí sim, quando a gente permanece, o amor volta. Nunca foi embora não. O sentimento volta, mais profundo, mais curtido, mais sereno, mais maduro. É assim na vida. Infelizmente, o homem hoje, a nossa sociedade, é a sociedade do descartável, da novidade. São todos novidadeiros.
Até na igreja a gente cai nessa besteira. Eu fico doente com isso. Para atrair os jovens, aí vamos inventar todo dia uma dinâmica nova, um bibelô novo. Mas isso não é evangelização. Eles não estão vindo por causa de Jesus. Estão vindo por causa das distraçõezinhas que a gente inventa. Não. Uma vezinha para pegá-los bem, mas depois é dar Jesus. Ah, mas assim não ficam. Paciência. Paciência. Não é obrigado a ficar. Ficar com Jesus foi uma escolha de cada um de nós. Tão difícil de fazer. Tão difícil. O Papa não vem fazer bilu-bilu para eu ficar bispo, para eu permanecer. É minha obrigação. O bispo não vinha alisar Padre Lembre para ele ficar padre a vida todinha. Não, é obrigação dele diante de Cristo. Não é verdade? Como vocês também. Então veja, isso é a fé madura. Nós temos que caminhar para uma fé madura. Nós temos que caminhar para atitudes maduras diante da vida. Diante da vida. Porque sem isso, eu nunca serei constante. Eu nunca construirei nada. Eu nunca serei maduro. Pois bem, o perigo para a vida com Deus é a dispersão em 1001 pensamentos, trabalhos, ocupações. Dispersão acompanhada da inconstância. Aí a gente elabora tantos pensamentos sobre Deus e sobre a vontade de Deus. E não chegamos a lugar algum. Porque tudo não passa de máscara para a nossa superficialidade. Nosso medo de permanecer no deserto e enfrentar nossos demônios. Nosso combate exterior e interior. Isso é interessante na vida religiosa. É interessante. Às vezes o religioso, a religiosa, todo dia inventa um trabalho novo. Não, fique no seu trabalho. Permaneça aqui. Ah, mas não, aqui no seu trabalho. Combata aqui. A mesma coisa vale para a gente. Permanecer no meu trabalho, no trabalho com o qual eu ganho a vida, naquele ambiente que às vezes é tão duro. Permanecer, fazer bem feito. Mas fazer com o Senhor. Fazer por amor do Senhor. Permanecer diante do Senhor. Buscando ali a vontade do Senhor. Permanecer no meu grupo de oração, no meu grupo de igreja, na minha paróquia, com aquele padre, com aquelas dificuldades. Permanecer na oração, mesmo na secura. Vou rezar, o coração seco, distraído. Então vem 1001 subterfúgios para escapar, como Santa Teresa d'Ávila, que no tempo de religiosa fria, sem fervor, ela dizia, eu gastava minha hora de oração olhando o relógio, ver se passava logo para eu sair. Veja, mas permaneça, mesmo que seja olhando o relógio, permaneça. Pronto, chegou no ponteiro, saia, mas permaneça. Aprenda. Aprenda. E aqui eu digo a vocês uma coisa. O cristianismo é uma religião material. A nossa fé nasce com a encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne, matéria. O diabo é que é puro espírito. O Verbo se fez carne. Ou seja, a nossa vida cristã, ela é encarnada. Veja, começa pelo corpo, não é só coisa do espírito, não. Ah, a minha oração, o que é que adianta eu rezar se eu estou distraído? Adianta, reze mesmo distraído. Veja, nós padres rezamos o ofício divino. Por dia são 5 momentos. Leituras, laudes, hora média, vésperas completas. Às vezes eu rezo laudes de manhã cedo e ofício de leituras tão cansado, que se no fim você me perguntar que salmo rezou, eu não sei dizer nenhum, mas rezei. Estava ali e rezei. Todos os dias, está ali e rezei. Pronto. E saio em paz. No dia que o Senhor quiser me dar o consolo, Ele dá. No dia que não quiser, estou ali. Permanecer. Permanecer. Né? Por exemplo, os cursilistas, a gente vê, mas não é só cursilho não, viu? Mas dou exemplo do cursilho. Fizeram cursilho. Ah, aquela coisa.
E chora, e que meu Deus do céu, minha vida mudou. Ótimo. Reunião depois do concílio, assim. Se rever, que festa, que coisa boa. Um mês é aquele negócio. Depois, tá bom, um quarto do pessoal já foi embora. Depois a metade foi embora. Depois de 1 ano, 2 anos, daquela turma, 3 ficaram. Falta o quê? Isso, permanecer. Aí o pessoal vem doido. O que a gente pode fazer para atrair? Nada. 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 Me dá uma raiva quando... O que a gente pode mudar na liturgia para atrair? Nada. Nada. Não é programa de auditório. O cristianismo não é bingo, nem show, nem programa de auditório. Não faz nada. Apresenta Jesus como Jesus é. Quem quiser vai, quem não quiser continua amigo da gente. Não é fácil crer. Não é fácil ser cristão. Não é fácil seguir o Senhor. Não é fácil. Nosso Senhor nunca disse que era. Não é fácil. Por que vocês pegaram? Vejam, gastaram dinheiro, tomaram ônibus, viajaram meio-dia todinho para estar aqui. Porque querem buscar o Senhor. Não precisou ir lá fazer propaganda, nem nada. Nem aqui tem ninguém rodando, dançando. Não. Não. Aí é que está. Porque vocês querem, buscam um encontro verdadeiro com o Senhor. Com o Senhor. Permanecer. A gente não pode, minha gente, dar a fé a ninguém. A fé é dom de Deus. A gente pode anunciar, a gente pode pregar, a gente pode testemunhar com a vida, a gente pode acolher. Mas perseverar na fé não depende das nossas piruetas, nem das nossas cambalhotas. É dom de Deus e é resposta livre de cada um. Nós não somos melhores do que Jesus. Jesus olhou aquele rapaz. Vocês escutaram o evangelho que eu li ontem? O rapaz foi embora cheio de tristeza. Jesus ficou olhando, penalizado. Mas ele disse, não, vem cá que a gente negocia. Eu vou facilitar para você me seguir. Não. Jesus ficou olhando. Como é difícil entrar no reino dos céus. Quem é cheio de si. Quem é rico para si. Mas deixou ir. É livre, a gente é livre. Mas permanecer. Eu repito, só quem permanece dá fruto. Dá fruto. Não pode haver maturidade quando não há coragem de suportar-se a si mesmo. E encontrar-se com a própria verdade. Olha aqui, não pode ajudar verdadeira e castamente o outro. Castamente aqui quer dizer sem interesse. Sem segundas intenções. Não estou falando aqui em intenção ligada a sexo, não. Pode também ser, mas não é só isso, não. Intenção de amizade, intenção de afeto. Entende? Não pode ajudar verdadeira e castamente o outro aquele que se esconde de si. Muitas vezes essa busca frenética de ajudar todo mundo é um modo de esconder um complexo de onipotência. Não. A gente não é Deus. Somos apenas pó que o vento leva. Permanecer é, portanto, indispensável para orientar a existência sempre de novo para a única meta, que é caminhar na presença de Deus. Atualmente, é muito frequente a incapacidade de suportar-se. E assim, salta-se de um lugar para outro, de uma situação para outra. Ora, é a persistência, o permanecer que nos conduz para a nossa verdade. Se eu permaneço nos meus propósitos, por exemplo, permanecer na minha adesão a Cristo. Na minha adesão a Cristo, eu permaneço em Ti, Senhor. Toda a minha vida eu vou modelando, eu vou arrumando, organizando, segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra, diante de Ti. Essa persistência
esse permanecer que nos conduz para a nossa verdade. O encontro conosco mesmo é pressuposto essencial para o encontro com Deus e com os outros. Uma palavra muito cara ao Novo Testamento é o substantivo grego, hipomoné. Hipomoné significa constância, perseverança, fortaleza, paciência, permanência. É quando eu digo assim, eu já não aguento mais, e no entanto eu teimo, eu persisto, eu suporto, eu sustento, eu aguento. Não com a minha força, mas com a de Deus. Olha aqui o que é que a Escritura diz. De fato, é de hipomoné que tendes necessidade para cumprirdes a vontade de Deus e alcançardes o que Ele prometeu. E Jesus diz, aquele que perseverar, quer dizer, aquele que tiver hipomoné até o fim, será salvo. Não é fácil. Nunca foi fácil. Em muitas pessoas, percebe-se uma piedade que é escape para esquivar-se da própria verdade. Refugiam-se em pensamentos e sentimentos piedosos para não ter de enfrentar a própria verdade. Pensamentos e sentimentos piedosos, mas que não se afinam com a própria verdade. Tem uma ideia errada de si próprio. Uma piedade falsa. Não, a piedade verdadeira me leva a me reconhecer como eu sou. Sem complexo, sem medo, diante do Senhor. Por isso, no exercício que eu passei hoje de manhã, eu dizia, olhar sem me julgar. O que é que eu tenho de ferido? O que é que eu tenho de demônio? Né? Olhar e dizer, Senhor, eu sou assim. Ajuda-me a combater isso. Uma experiência que a gente tem que aprender a fazer é olhar para a gente como se a gente não fosse a gente. Eu explico. Depois, numa das meditações que ainda virão, eu vou explicar isso. Mas, por exemplo, por que é que eu tenho tanta facilidade se uma pessoa vem a mim e conta seus problemas? Eu tenho tanta facilidade de aconselhar a pessoa e de dizer, olha, não é o fim do mundo não. Falaram mal de você? Não, me tapa na sombra, não dói. Não é o fim do mundo. Mas quando é comigo, aí muda tudo. É porque eu não tenho a capacidade de olhar com objetividade. Então, quando eu vejo minhas feridas, ao invés de querer me defender, dizer eu não tenho isso, encobrir, mascarar, que eu pegue assim, como quem pega o meu coração e diga, repare como eu sou, como é interessante, olha que presepada aqui, olha que doidice aqui, olha que ferida aqui. Pronto, agora eu vou tratar disso, em paz. Nem dizer, sou assim, vou morrer assim, nem mascarar, mas diante de Deus, dizer, eu sei que tu me amas assim como eu sou. Agora, que na tua luz eu tenha coragem de ver o que eu sou e me deixar curar por ti. Trabalhar para trazer a tua imagem bendita, que é Jesus Cristo. Esse processo a gente tem que fazer. Esse processo. Nós somos assim. Só Deus é perfeito. Só Deus é imutável. Só Deus é o ser consumado. Nós somos pó que o vento leva. Mas somos um pó amado. Somos caniços agitados pelo vento, mas preciosos aos olhos de Deus. Então, a piedade verdadeira me faz ver como eu sou. Me desmascara. A gente começa a ver cada presepada da gente, cada instinto de posse. Porque a gente é interessante, a gente tem facilidade. Ninguém tem dificuldade de se confessar e dizer assim, Padre, eu sou pecador. Pronto, até aí tudo bem. Olha, eu cometi assim uns pecadozinhos, mas quando se trata daqueles pecados, que são os mais profundos nossos, a gente tem uma dificuldade danada. Quanto mais o pecado é o nosso vício, é a nossa tendência, mais a gente se tranca para dizer. Por quê? Porque está arraigado. Porque fere a gente. Porque fere. Todos nós temos uns instintos primitivos, feios, desarrumados. Feios. Não são esses pecadinhos arrumados, não. Nós somos uns bichinhos. Eu me lembro quando era seminarista, nunca esqueço essas coisas interessantes. O seminário tinha mesa de 6 seminaristas. E a comida do seminário não era nem muito boa, nem muito farta.
Aí ficava ali os 6, a mesa, né? 6, 6, 6, o reitor ia dar a benção. E às vezes vinha um bicho mais bonito, uma coisa assim, ficava os 6 olhando aqui, né? A gente rezando, mas vendo se dava um jeito para pegar aquele bicho. É o instinto da gente. Se a gente for seguir o nosso instinto, a gente vira bicho. Todos nós somos assim. Eu só estou dando um exemplozinho tolo. Mas a gente tem cada instinto, cada tendência, cada pensamento, cada sentimento. E a nossa tendência é o quê? É encobrir. Não levar a sério isso. Mas enquanto eu não levo a sério, eu não me conheço, nem me curo de verdade. Como é bom a gente reconhecer, veja como é que funciona o meu coração, veja como é que funciona a minha mente. Não precisa se acusar. Não precisa dizer como eu sou miserável. Não, não precisa. Veja como funciona. Como eu estou longe ainda de Cristo. Senhor, ajuda-me. Ajuda-me a sair de mim, do meu jeito, para chegar a Ti, do Teu jeito. Para que eu seja verdadeiramente aquilo que Tu pensaste de mim desde toda a eternidade. Mas sem permanecer, sem olhar, sem estar dentro de mim, eu nunca vou me ver de verdade. Pois bem, aí hoje tem, né, tudo quanto é coisa, tem terapia, tem o Hoffman, tem não sei o que, não sei o que. Vocês fazem tudo isso de graça, rezando todo dia. Todo dia, permanecendo na oração, na meditação da palavra de Deus, na adoração, de graça. E vão curando a vida. E é um processo que, quando é que termina? No dia que você morrer. Aí pronto, está maduro para a eternidade. Até lá é a vida todinha. O resto é ilusão, mas a gente gosta de ilusão, de moda. Então a gente vai. A humanidade é assim desde o começo dos tempos. Mas veja, se eu não permanecer, nada pode me ajudar. Nada. Mesma coisa quem fazer regime. Eu quero emagrecer. Vou para o nutrólogo, vou para isso. Pode ir para onde você quiser. Mas se você não fechar a boca e não fizer exercício, não emagrece. Pronto. É a mesma coisa aqui. Não deleguemos para os outros o que é responsabilidade nossa. A responsabilidade de me construir. A responsabilidade de caminhar para o Senhor. Porque Ele veio até mim e caminha comigo. Pois bem, para terminar. Permanecer no deserto, na cela, quer dizer, no coração. E ele se torna um lugar de cura, pois descobrirei surpreso que no âmago do meu deserto, da minha cela, Deus está. Aí habita e aí permanece comigo. Posso então exclamar com toda a verdade: Deus existe. Eu o encontrei. Então, na minha tristeza, na minha situação de conflito, na minha dor, na minha escuridão, ali eu encontrei Deus. Quantas pessoas fizeram essa experiência? E na maior tristeza, tem uma história bonita. Aquele padre que fundou as escolas de Nossa Senhora, Padre Cafarel, que vai ser beatificado. Ele tem um livro 100 cartas sobre a oração. Eu li quando era rapazinho esse livro, um livro lindo. Cartas que ele recebia e que ele mandava, aconselhando, fazendo direção espiritual. E tem uma carta que é linda, Porque Sou Inês, o nome da carta, ainda me lembro. Era a história de uma senhora, ela se casou, jovem, bonita. E o tempo foi passando, com a idade, o marido aborreceu-se dela. E ela vivia para o marido. Mas foi passando a beleza física e o marido não era muito profundo, a deixou e foi viver com outra. E ela se sentiu realmente um lixo, trocada por outra, usada. Agora que não tinha mais o vício da juventude, o marido a deixou. E do fundo da tristeza dela, do sofrimento dela, ela começou a fazer uma experiência de Deus. E aí descobriu realmente o que era o amor. Então ela dizia: agora eu sei o que é ser amada. Ele me ama, Deus me ama. Independente de tudo. Me ama simplesmente porque eu sou Inês.
Me ama por isso. Eu sou preciosa aos olhos dele. Pronto. Quem faz essa experiência é livre, é maduro, é feliz. É feliz. Encontrou a pérola de grande valor, o reino dos céus, o tesouro. Mas para fazer tem que chegar aqui. Ó. Primeiro ela teve que atravessar o deserto da amargura, da rejeição, do desespero, da tentação de não ver sentido nenhum para a vida. Aí, graças a Deus, encontrou o Senhor e iluminou a escuridão dela com o Senhor. Bom, para meditar, algumas sugestões. Diante de Deus, procurar recordar em que ocasiões fugi do deserto, não permaneci, refugiando-me em atividades, fugindo da comunidade, dos meus problemas, fugindo de mim mesmo. Em que ocasiões fugi dos problemas? Procurar convencer o coração que tudo é mutável, tudo passa. Mas no meio do que passa, devemos permanecer em Cristo. E o caminho para isso é permanecer conosco mesmo. Os monges cartuchos dizem: enquanto o mundo gira, a cruz permanece fixa. O permanecer exterior, nos lugares, na minha comunidade, na minha família, nas minhas amizades, esse permanecer exterior condiciona, me ajuda a permanecer interiormente. E repetir: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Ou então, quem permanece dá fruto de vida eterna. Bom, repare que essas meditações que eu tenho feito requereriam mais tempo. O ideal seria uma meditação dessa por dia, depois deixar vocês sossegados. Porque é muita coisa para a gente pensar, para mastigar. Mas aproveite um pouco no silêncio. Fique à vontade, rezando.